aquele tipo de pessoa que acha que tudo é pessoal? Qualquer opinião, qualquer comentário, qualquer coisa que falem, você fala, nossa, foi pra mim. Aquilo foi uma indireta pra mim. Ou então, estão falando de mim. Tenho certeza, estavam ali, estavam falando de mim. E que tudo que acontece você acha que é pessoal. Eu sugiro que você olhe para isso com muita atenção e com muito carinho, porque provavelmente você está trazendo para sua atualidade, para sua realidade, alguma coisa que você viveu lá atrás, onde você foi muito julgada, muito cobrada, muito dramatizada, e hoje você traz isso na sua vida como uma mania de perseguição, onde tudo e todos estão voltados para ter atenção em você, prejudicar você. E isso traz um transtorno muito grande na vida, ele tira a nossa paz. Então, normalmente, as pessoas falam realmente da gente, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com se a pessoa tá dando um feedback que vai fazer a gente crescer ou se ela realmente está querendo derrubar a gente. Normalmente, você percebe isso quando a pessoa fala com raiva ou fala, você percebe o tom. Né? Você fala demais, ou você me irrita, você é ignorante, e aí você pensa que ela tá reproduzindo em você uma coisa que ela acha dela. Fica muito claro quando vem esse comentário. E aí você precisa prestar atenção no seguinte, o que toca dentro do seu coração. Quando você tem um lago de águas paradas, calmas, e você joga uma pedrinha, aquela pedrinha ressoa. E é assim que aquilo que as pessoas falam ressoa na gente. E aí, se ressoa, você precisa começar a olhar para você e entender aonde você ficou parada naquela história. Que você precisa se doer por causa daquele comentário. Então, se eu não tenho nada a ver com a história, ou se, por exemplo, eu sei muito bem quem eu sou, quando eu me conheço e quando eu já resolvi as minhas pendências, aquilo não vai ressoar em mim. Então é como se nenhuma pedra fosse atirada no lago. Então hoje, se a pessoa chegar pra mim e falar assim, nossa, como você é ladra, como você é desonesta, eu falo, nossa, uma opinião sua, porque eu tenho muita certeza que eu não sou. Então aquilo não vai ressoar em mim. Então, essa ressonância, ela pode vir também dessas informações genéticas, dessas lembranças arcaicas que a gente tem no nosso sistema. A gente pode, por exemplo, não lidar bem com roubo e nunca roubamos, nunca fomos desonestas, mas a gente tem muita coisa com esse tipo de comportamento. E aquilo, se chamam você de ladra, aquilo ressoa em você. Mas talvez por uma história mal resolvida, por essa memória familiar que está lá atrás, que pode estar ressoando em você também. Então, aprender a deixar com o outro as opiniões que vêm deles é muito importante. Mas não é deixar de aceitar feedback. O feedback traz crescimento. Um dia me falaram assim, nossa, não falaram pra mim, foi numa conversa, eu acho que teve tipo um ato falho da pessoa, e a pessoa foi comparando as amigas e falou, quando chegou em mim, falou assim, a Lu é uma porra louca. E eu falei, ai caramba, uma porra louca. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e comecei a pensar, o que era, no meu ver, uma porra louca. No ponto de vista dela podia ser até uma outra coisa, mas no meu ponto de vista, uma porra louca era uma pessoa assim, avoada, uma pessoa que não tinha responsabilidade, que metia o pé pelas mãos. E eu fui ver o que eu tinha de porra louca. E eu tinha alguma coisa de porra louca mesmo. Mas não era mais meu. Já era um padrão que eu tinha lá de trás. Um comportamento familiar que fazia com que eu apresentasse um movimento que hoje eu já não tinha mais. E aí eu pude, com muito carinho e olhando para isso, e toda vez que eu falasse, nossa, acho que agora eu vou virar uma porra louca, eu dava uma mudada, mas porque fazia sentido para mim. Então esse feedback que veio para me fazer crescer. Não veio para me levar lá para baixo, porque também eu já tinha a consciência de vou olhar para isso.
bateu aqui, ressoou aqui, deixa eu olhar para isso. Seria muito simples se eu tivesse fora de mim, totalmente sem consciência do que eu quero ser, eu chegar para ela e gritar, falar, escuta, porra louca essa, eu não tô entendendo, você me acha uma porra louca? Mas não, aquilo ressoou e eu consegui olhar. Então é assim que a gente precisa começar a crescer emocionalmente. Isso é uma consciência emocional. Opa, bateu em mim. Por quê? O que será que tem aqui que eu não gostei? Ou então, aprender a deixar com o outro. Não. Se eu já tivesse... Hoje, se me falarem que eu sou porra louca, eu vou dar risada e falar assim, olha, não sou. Não vai ter problema, porque eu já olhei para isso. Então, aprender a deixar com o outro também o que é dele. Porque quando as pessoas chegam agredindo, falando, acusando, cobrando, né? Ela não tá falando de nós, ela tá falando deles. Então, se chegam para você e falam, nossa, você é muito incompetente. Perceba se a incompetência é sua ou se é do outro, que não tem o mínimo de compaixão em agredir um outro ser humano. Então, é muito importante a gente deixar com o outro aquilo que é dele. E trazer para nós só aquilo que a gente acha que agrega. Nós temos escolhas. Muitas escolhas. E nessas escolhas você pode saber qual é o seu lugar. Eu vou ficar aqui esperando que ele me acuse ou eu vou olhar para isso e crescer com isso. Outras coisas são as pessoas que não gostam da gente. Não tem? Pessoas que de graça não gostam da gente. Parece que vieram só para cutucar a gente e para falar mal da gente. Então, o não gostar da gente não é um problema nosso. Eu não tenho problema nenhum que não gostem de mim. O problema é de quem não tá gostando. É ele que tem que ficar lembrando de mim todas as horas que me vê. É ele que deixa de ir em alguns lugares para não me ver. Então, de quem é o problema? Quem é que está sendo prejudicado? Eu ou essa pessoa? Então, saber, ter consciência de quem você é, ter consciência do que te fere, por que te fere, olhar para ele, entender, nossa, isso aqui ainda tá me ferindo, ainda tá ressoando aqui em mim, né? O que ele me deu foi até uma cutucada, mas eu posso olhar ela com um pouco de sabedoria para poder entender tudo isso. O que é a sabedoria? Sabedoria é o ato da gente conseguir se conhecer, da gente saber quem nós somos na vida, o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa real intenção. Então, se estão me acusando, estão falando mal de mim, e eu tenho sabedoria de entender que aquilo não é meu, é deles, então eu posso ficar em paz. Eu vi uma entrevista da esposa de um cantor, e eu acho que eu esqueci o nome do cantor agora. É um cantor famoso que ele foi para as drogas e ele... Nossa, eu vou lembrar o nome dele. Chorão. Chorão é o nome dele. Tem uma entrevista dela, um vídeo. Eu vou colocar o vídeo aqui embaixo para vocês assistirem. E esse vídeo é lindo, porque ela conta toda a história de vida dela com ele, como eles começaram, como foi o início da banda, que as pessoas falavam muito dele, mas ela estava sempre nos bastidores, então ela ficou nos bastidores da vida dele. E ela conta como foi um pouco da vida dele quando ele se envolveu com as drogas, do quanto que eles se empenharam, e quando ele decidiu que ele não queria mais se cuidar. E então ela saiu de casa e 3 meses depois eu não sei a história, se ele se suicidou ou se ele morreu de overdose. Eu não sei a história, vale a gente pesquisar, que é uma história bem bonita dela. E ela disse então que ele foi o primeiro amor da vida dela e esse amor se transformou numa violência muito grande, porque os fãs e as pessoas que estavam em volta começaram a acusar ela de que ela tinha abandonado ele e então por causa disso ele tinha se matado. Então ela conta dessa dor de ser acusada, de ser apontada e de aceitar todos os pontos de vista que vinham dos outros, dos que sabiam da história e dos que também não sabiam.
Então, como as pessoas nos condenam rapidamente, dando seus pontos de vista, e a gente acolhe. E a gente acolhe. Até que ela conseguiu ressurgir da cinza e ela escreveu um livro contando a história, e aí ali ela pôde colocar toda a história, e então isso foi se acalmando. Então, com esses pontos de vista que as pessoas passam com a vida dos outros, os que a gente encontra que falam da nossa vida, se a gente permitir, eles destroem a nossa vida. Então, quando uma pessoa chega para você e te condena de ser uma mãe ruim, de não ser suficiente, de ser uma esposa assim ou assado, de que você é isso, te faz comparações, não permita. Não permita, porque isso faz parte do amor próprio. Recolha todo o amor e rebata. Depois você pode olhar direitinho e entender esse feedback, como foi? Dá? É bom? Faz sentido? Se realmente olhar para isso que eles estão me falando, eu vou crescer? Se vai crescer, show, vai embora. Se não vai crescer, se você tá vendo que só querem te derrubar, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Sabe? Vira as costas e entrega para o outro. Entregar para o outro o que eles pensam de nós, o que eles falam de nós, é uma liberdade muito grande. E eu espero que vocês tenham força para seguirem a vida de vocês, compreendendo quem são vocês. Que depois que a gente sabe quem somos nós, a gente não aceita muito facilmente a opinião dos outros, os ataques dos outros. A gente devolve. Com muita educação e com muito amor. Eu sou Lucília Machado, eu sou terapeuta sistêmica, amo trabalhar com pessoas e tô cada dia mais feliz por poder estar contribuindo um pouquinho com esse ampliar de consciência, com essa sabedoria humana, para que a gente possa ser amplamente felizes e que o ser humano evolua para ser aquilo que ele veio ser na Terra, um ser de luz. Grande beijo. Aqui embaixo vai ficar a descrição do vídeo da esposa do Chorão, que eu achei muito lindo. Vale vocês conferirem o vídeo dela, o áudio, é um vídeo. É muito lindo e é uma história muito bacana de uma pessoa que superou um drama, né? E que tá aí, se reconstruindo. Fiquem com Deus, até a próxima.